rádio feita para quem adora. Jovem Gospel. Estamos chegando com a nossa reflexão, a palavra de Deus que nós vamos ler, vamos refletir nela e vamos nos alimentar com ela, né? Ela nos ajuda na nossa caminhada, nos ajuda a discernir, a conhecer o que é melhor para que possamos viver uma vida justa diante do Senhor. Porque se vivemos de acordo com os nossos desejos do coração, não estamos agradando a Deus com certeza. Porque a justiça vem do Senhor. E é necessário buscarmos a orientação do Senhor pela sua palavra, porque ela nos ensina a andar de acordo com a sua vontade. A nossa leitura de hoje vai estar em 1 João, capítulo 3, versículos 7 ao versículo 10. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Pois é. Agora, que justiça é essa, né, Eliana? Sim. A justiça de Deus. Você tem lido a Bíblia? Você tem conhecido um pouco mais sobre a vontade de Deus? Nós lemos ontem sobre os frutos do Espírito, né? E também os desejos da carne, né? As obras da carne. Então a gente tem que parar um pouquinho e refletir na palavra de Deus para descobrir o que é a justiça de Deus. Praticar o que Deus gosta, o que Deus ama, o que Deus nos ensinou para que nós devemos fazer conforme a sua vontade. Nós corremos o risco de fazer boas obras, né? Praticar algumas obras e já achar que somos justos, né? Fazemos o bem para uma pessoa e naquele momento já estamos sentindo uma pessoa diferenciada das outras, como se aquilo fosse um motivo de me tornar justo diante do Senhor. Mas a minha vida com relacionamento com o Senhor, né? Com o pecado, a minha vida está sendo justa? Eu estou sendo justo com o Senhor? Eu estou sendo recíproco com Ele? Devido à sua bondade, à sua misericórdia? Devido à sua justiça para comigo? Se a escada não estiver apoiada na parede correta, cada degrau que subimos é um passo a mais para um lugar equivocado. Se a nossa vida não estiver apoiada na parede da justiça, podemos até subir, mas não chegaremos a um bom lugar. Por isso nós vemos muitas pessoas, né, fracassadas na sua vida conjugal, na sua vida financeira e muitas outras áreas da sua vida. A pessoa acaba sendo destruída, em vez de conseguir uma paz, conseguir uma prosperidade, né? Não falo de prosperidade financeira, falo de prosperidade em si, no relacionamento com Deus, uma vida próspera, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, de conforto na presença de Deus. Disso que estamos falando aqui, porque sempre que abrimos o microfone é para falarmos sobre vida espiritual. A prosperidade que é divulgada aqui nessa emissora é a prosperidade espiritual, não é prosperidade financeira. Lembra de Jesus falando, busca primeiro o reino de Deus, em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Se eu quero ser justo, se eu quero viver uma vida reta diante do Senhor, eu vou buscar as coisas espirituais, eu vou buscar a presença de Deus. O restante Ele vai acrescentar na minha vida. Vou ser justo diante de Deus e diante dos homens. Que ninguém os engane, como diz lá em 1 João, diz o texto de 1 João, quando é um engano não dar a devida atenção à necessidade da prática de boas obras, da santidade e da justiça. Estaremos enganados se essas boas coisas se tornarem um fardo pesado para nós, chato e sem graça. E quando ao mesmo tempo somos atraídos por práticas nada louváveis, quando achamos bom o egoísmo, nos divertimos na malícia e chamamos vingança de justiça.
O ensino do texto é claro: aquele que pratica justiça é justo. Ser justo é andar em conformidade com o que é direito. Justo não é alguém que de vez em quando faz uma boa ação. Ajuda um necessitado, vai à igreja. Justo é aquele que tem como prática fazer o bem, é andar correto diante do Senhor. Lembra que nós falamos ontem sobre questão do pecado, que deve ser sempre um acidente de percurso na sua vida, não uma prática constante, porque isso destrói a tua vida espiritual. O Espírito Santo de Deus se afasta de você. A sua vida espiritual vai definhando. Portanto, devemos praticar a justiça, devemos estar cada dia mais fortalecido, alimentar o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E como fazer isso? Fazendo justiça, lendo a palavra de Deus, conhecendo a vontade de Deus e procurando praticar a vontade de Deus para as nossas vidas, orando, apresentando nossas vidas a Ele, pedindo orientação para que Ele venha nos ajudar na nossa caminhada. Uma busca diária de tornar seus pensamentos, decisões e palavras agradáveis a Deus. Temos um padrão perfeito de justiça, a justiça de Deus. Ela é que devemos seguir. Assim como Ele é justo, é fácil ser fiel com um olho só quando a terra é de cegos. Em meio a tanta corrupção e maldade, parece até que estamos nem tão mal assim. Quando praticamos qualquer uma ação diferente, já estamos nos achando justos e bons. Mas é um engano, porque somos maus, somos pecadores. E nós precisamos da presença de Deus todos os dias na nossa vida. Nós precisamos estar orando constantemente. Não é só de vez em quando lembrar, não, é sempre estar orando. É sempre estar lendo a palavra de Deus para que nós não possamos esquecer do que está escrito ali. E eu digo para você que é muito fácil esquecer das promessas de Deus. Basta você parar de ler a Bíblia por 1, 2 dias, 3 dias. Com o passar dos dias, você vai esquecendo das palavras do Senhor para você. E você vai se tornando uma pessoa cada vez mais envolvida no mundo materialista. Porque você vai ficando cada vez mais dependente daquilo em que você está. Portanto, devemos buscar as coisas espirituais, cada dia mais nos aproximar de Deus em oração, lendo a palavra dele, lembrando das suas promessas, porque é elas que nos traz a vida, ela que nos faz praticar a justiça nesse mundo. Contudo, nosso padrão não deve ser aquilo que vemos os outros fazendo. Se assim fizermos, logo limitaremos nossa atuação. Precisamos ter Deus como padrão de justiça. Como filhos de Deus, devemos almejar a sua santidade, buscarmos espelhar-nos em nosso Pai. Um bom filho, mesmo não sendo perfeito, está sempre atento ao ensino de seu pai. Ao crescer, a cada dia fica mais parecido com ele. Grande é a nossa responsabilidade de ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Também este é um grande privilégio dado por Deus e nós, aos homens pecadores, que devem nesse momento observar na palavra de Deus e conhecer o que ela tem para nos oferecer e buscar o que está lá. Conhecimento da justiça, conhecimento da verdade. O justo, embora ainda peque, não vive na prática do pecado. Precisamos rever nossas prioridades. Qual é as suas prioridades nesse dia de hoje, dessa manhã? Qual a sua prioridade? Ao levantar da sua cama, você tem orado e você tem lido a palavra do Senhor? Você tem pedido orientação para Ele te orientar como você deve praticar a justiça nesse mundo? Um mundo tão mau, cheio de injustiça, cheio de maldade? Pois devemos observar isso, porque a nossa vida está passando e nós estamos praticando obras. Que obras são essas que eu estou praticando aqui nessa terra? Eu estou praticando a justiça? Veja bem lá no Salmo 1, nós lemos ontem no início do programa, e vale a pena relembrar novamente esse salmo que é muito importante, quando diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Você já fez uma pausa na sua vida para refletir se você está envolvido nisso aí?
Você quer buscar a felicidade para sua vida, para sua família? Pois preste bem atenção a esses conselhos, essas palavras que estão escritas aqui do Senhor para nós nos dias de hoje. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ou seja, vamos buscar a nossa orientação do Senhor. Vamos buscar a ter uma boa conduta de acordo com o que Deus quer que vivamos. No versículo 2 ele diz: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Por isso nós devemos buscar o Senhor dia e noite, lendo a sua palavra, lembrando dos seus ensinamentos, dos ensinamentos de Jesus, que nos traz a vida, que nos traz um conforto, que nos traz uma esperança. Mesmo em meio a tribulações e dificuldades, nós podemos encontrar a alegria na palavra do Senhor. No versículo 3 ele diz: é como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Se nós buscamos a Deus e entregamos nossas vidas a Ele, mesmo se os seus planos não estão de acordo com o que você acha que deveria estar, está dando certo, porque Deus está no comando, está no controle, pois você entregou para o Senhor a sua vida. Quando nós entregamos nossas vidas ao Senhor, nós devemos descansar nele e acreditar de que Ele está cuidando da gente. Por isso, tudo que fizermos, teremos prosperidade, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Nós não devemos murmurar se por acaso a coisa não aconteceu conforme eu achava que deveria acontecer. Porque a minha visão, o meu pensamento, a minha vida, ela é limitada. Mas Deus conhece todas as coisas, Ele sabe do meu futuro, Ele sabe o que é melhor para mim. Por isso nós devemos entregar nossas vidas a Deus e confiar nele. No versículo 4 diz: não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Veja bem, comunidade dos justos. Nos céus, para onde vamos, não há injustiça. Se nós queremos morar na eternidade com o Senhor, nós queremos ter paz, devemos praticar a justiça, devemos ser parecidos com Jesus, devemos ser realmente verdadeiros discípulos do Senhor. E o discípulo verdadeiro segue o que o seu mestre ensina, como ele deve fazer. No versículo 6, o último versículo do capítulo diz: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Muitas vezes nós nos inquietamos porque estamos trabalhando, estamos vivendo, e a gente muitas vezes não vê muito os nossos bens ou qualquer outra coisa acontecer da forma como queríamos. Mas veja bem, quando nós estamos na presença do Senhor e nós acreditamos em suas promessas, lemos a sua palavra, vemos um versículo como esse em que diz: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Eu vou escolher andar com justiça, porque Deus vai aprovar o que eu estou fazendo. Portanto, não se desespere se por acaso as coisas não estão fluindo como você achava que deveria acontecer. Deus está no comando. Se você entregou sua vida a Deus, ao deitar-se você lembra: Deus está comigo, Ele está cuidando de mim. Descansa então, porque Deus sabe o que é o melhor para você. Há um Salmo capítulo 4, no versículo 8 diz: em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Quer viver feliz, em prosperidade e em segurança? Pratica a justiça. Deus está contigo. Ele faz promessas aqui para nós em que vai aprovar o nosso caminho se praticarmos a justiça. E a justiça é Jesus. Ao olharmos para aquela cruz, nós vemos ali o justo morrendo pelos pecadores. Jesus entregou sua vida para nos mostrar que Ele tem poder para nos salvar e nós pertencemos a Ele. Portanto, hoje, como
servos de Cristo, nós devemos cada dia mais praticar a justiça de Deus, viver em harmonia com o Espírito Santo que habita em nós, para que possamos cada dia mais nos aperfeiçoar e estar preparados para morar com o Senhor na eternidade. Que o Senhor desperte no seu coração nessa manhã o desejo de praticar a justiça, de viver de acordo com a sua vontade, porque Deus tem planos bons para aqueles que praticam a justiça, a sua justiça.